As cidades brasileiras estão ficando precárias, né? Adversas para a população. Então, existe uma diminuição do interesse das pessoas de irem para espaços públicos ou espaços expostos, né, à calçada, como cinemas de rua, como um teatro, e uma preferência por espaços mais fechados, como shoppings, onde supostamente, né, as pessoas se sentem mais seguras, né? E em casa também, vídeo por demanda, o download, a TV, somado à diversidade que é morar numa cidade grande, faz diminuir espaços e contribui para o fechamento, como vem contribuindo desde os anos 70, quando a TV começou a se multiplicar mais e os cinemas de rua começaram a perder o seu público. A primeira sessão de cinema que eu fui, quando eu tinha 6 anos, faz 30 anos, foi para ver ET de Spielberg. Eu não sei se foi no Moderno ou no Veneza, assim, mas eu lembro que foi num desses cinemas e eu lembro claramente de, na sala, a tela, eu e minha irmã e meu pai, pipoca, a gente vivenciando aquele espaço ali, descobrindo aquela coisa, morrendo de medo do filme também, né? A gente teve medo, assim, do extraterrestre e tal. Se você pegar um jornal da época, você vai ver que a oferta de filmes, a quantidade de filmes em cartaz diariamente na cidade do Recife era 30 vezes maior do que hoje em dia. Porque não eram os mesmos filmes no cinema de bairro. Cada cinema estava exibindo um filme, não estava exibindo o mesmo filme, não. Não havia isso de você fechar, né, um filme só. Não, você tinha em cartaz 40 filmes. Eu fiz uma pesquisa histórica a respeito das salas de cinema de rua que existiram na cidade do Recife. E nessa pesquisa eu identifiquei que, a princípio, o cinema ele era exibido nos teatros e nas casas de variedades, de café, concerto, essas coisas. E aqui em Recife isso também aconteceu. O Teatro Santa Isabel foi um dos teatros que primeiro exibiu. As companhias de cinematógrafo, elas vinham e exibiam os filmes no teatro e nessas casas. A partir daí, em 1909, surgiu o primeiro cinema mesmo fixo, com uma sala fixa, que foi na Rua Nova, chamado Cinema Patê. E aí foi num sobrado daqueles da Rua Nova que eles adaptaram ao cinema. E isso acabou se multiplicando. Vários outros sobrados da cidade passaram a ter cinemas também. Inclusive na Rua Nova chegou a ter 4 cinemas e até competiam entre si. E esses cinemas da Rua Nova, eles exibiam os filmes da década de 20, que foram os primeiros produzidos pelo Ciclo do Recife. E principalmente o Cinema Royal foi um dos que abrigou essa produção pernambucana. A partir da década de 30 e 40, se iniciou mesmo a construção de edifícios específicos para cinema, não mais adaptados em edifícios existentes. E aí já vinham com um formato de sala maior, para um público bem maior, uma fachada art déco, com a cabine da projeção na fachada se destacando. O exemplo do Arte Palácio, que temos ali, até hoje a fachada ainda está conservada. A sua formação de cinema era próximo da sua casa, depois você descobria no outro bairro e ia até você escolher. Filme existia demais, era mais ou menos assim. E eram cinemas assim lotados, de final de semana era difícil. E aí os filmes tinham uma participação popular, assim, que é impensável hoje no cinema de shopping, assim, de uma algazarra, sabe, de guerra de pipoca e gritaria, e as cenas causavam uma comoção que se expressava. Quer dizer, é uma sessão que para o cinéfilo
cabeção, tal, é super chata, porque vai dispersar o tempo todo, é interativo, as pessoas participam, jogam coisa na tela, xingam, tal, então é insuportável, mas é uma sessão vibrante, assim, de vida, sabe, de permissividade, das pessoas vivenciarem, se arrebatarem e execrarem o filme quando o filme é ruim, sabe? Então tem uma vida, assim, que parece que os cinemas hoje são muito mais comportados, né? Havia uma expressão que hoje em dia se perdeu e que às vezes eu vejo o fato acontecer, mas não vejo a expressão. Você estava sentado na calçada, conversando com sua família, aí quando você via uma porrada, uma multidão assim, caminhando, entrando numa rua no outro, o que era? O que é isso? É a saída do cinema. Então havia essa expressão, a saída do cinema. Existe um movimento maior, mundial, de retorno das salas de rua, né? Da mesma forma que o vinil retornou com força, como a gente tem aí a volta dos analógicos, os cinemas de rua, eles estão voltando, né? A gente não compactua com esse tom melancólico, pessimista ou saudosista, né? O Recife tem uma característica própria, tem um lado bom e tem um lado ruim, mas a gente não pode dizer que o Recife tem mais problemas ou menos problemas nesse sentido, porque São Paulo tem salas de rua, o Rio tem salas de rua e o Recife tem salas de rua. Nova York tem salas de rua e elas fecham, né? É uma situação mundial.